Olá, pessoal. Eu me chamo Daiane Vieira Rodrigues e, juntamente com os acadêmicos Ana Paula Souza Arruda, Bruno Henrique Crespim e Ramayane Meles Coelho, vamos falar sobre a análise da empresa Azul S.A. Aqui está o nosso mapa mental, onde abordamos assuntos sobre a disciplina de finanças com relação à empresa Azul, onde adicionamos como ideia principal a empresa Azul, com 5 principais ramificações, que são governanças corporativas, disponibilidade e financiamentos, destaques financeiros e operacionais, impactos nas finanças dos trimestres e a análise capital de giro. E o restante do mapa são as informações relacionadas às principais ramificações. Bom, falando um pouco sobre a Companhia Aérea Azul. A companhia iniciou suas operações em dezembro de 2008 e hoje ela conta com a maior malha aérea do país, atendendo mais de 100 destinos com 792 decolagens diárias. Hoje, com aproximadamente um terço do mercado brasileiro de aviação civil, em termos de decolagens, a Azul consolida-se como a terceira maior companhia aérea do país. O papel da Azul é estimular o tráfego aéreo e dinamizar a economia brasileira por meio de preços baixos com alta qualidade de serviços. Sobre os indicadores financeiros e econômicos, foram retirados alguns resultados demonstrativos da companhia. Alguns dos pontos importantes. A receita operacional teve um crescimento de 59,6% em relação ao trimestre anterior. O CASC, que é o custo operacional dividido pelo total de assentos quilômetros oferecidos, reduziu em relação ao trimestre anterior. Desde o início da pandemia, pela primeira vez, a Azul apurou o lucro operacional e o EBITDA do trimestre também registrou o recorde desde o início da pandemia, alcançando 485 milhões. Aqui está uma tabela que foi retirada da apresentação dos resultados da companhia, porém a Ana falará sobre ela mais à frente do nosso trabalho. Um dos índices financeiros é o índice de endividamento, e esse foi retirado do balanço patrimonial da empresa. O índice de endividamento geral é utilizado para saber o quanto dos ativos da empresa está comprometido para financiar o capital de terceiros. Sua fórmula é a divisão do capital de terceiros pelos ativos totais multiplicados por 100. Neste caso, o capital de terceiros totalizou 35.723.900.000, dividido pelos ativos totais, que somam 17.778.000.000, multiplicados por 100. Chegamos ao índice de endividamento de, arredondando, 201%. Isso significa que a empresa depende de 201% do capital de terceiros, e isso é prejudicial a ela. Então, vou falar um pouco sobre o capital circulante líquido da empresa. Aqui foram feitos 2 cálculos, um de dezembro de 2020 e o outro de março de 2021. Nos dois deram resultados negativos, onde mostra que a empresa não possui folga financeira. Aqui já dá para ver que o passivo está maior do que o ativo circulante. E nos trouxe uma liquidez corrente de 0,53 em 2020 e 0,44 em 2021. No capital próprio, os dois resultados deram positivos, demonstrando que a empresa possui capital próprio o suficiente para aplicar em ativos não circulantes. Em 2020, o índice foi de 73% e 2021 baixou para 63%. Na necessidade de capital de giro, os resultados deram negativos, demonstrando que a empresa não possui necessidade de capital de giro. E por último, no saldo de tesouraria,
os resultados deram positivos, demonstrando que possui recursos financeiros disponíveis na empresa. Aqui fala um pouco sobre as ações da Azul. Em uma notícia que foi divulgada em São Paulo, do dia 11 de novembro, onde fala que as ações da Azul elas tiveram maior valorização em 5 meses e 19 dias. Os ativos da empresa eles fecharam em alta 9,83% no dia 11 de novembro, na Bolsa de Valores do Brasil. Os papéis da companhia estão cotados a R$ 29,04. A mudança no valor ocorre no mesmo dia em que a Ibovespa variou mais 1,54%, fechando em 107.594.067 pontos. Vou falar sobre governanças corporativas. Antes de trazer o nível adotado pela empresa, eu vou trazer as práticas de governanças adotadas pela Azul, que ela está entre as melhores práticas adotadas de governanças corporativas pela o Código Brasileiro de Governanças Corporativas, que é o CBGC. E dentre essas práticas recomendadas, destacamos as seguintes: o Conselho de Administração, que é composto atualmente por 11 membros, dos quais 9 são conselheiros externos e independentes, seguindo a prática recomendada do CGGC, de que o conselho seja composto em sua maioria por membros externos, tendo no mínimo 1/3 de membros independentes. Ressalvado que, em nosso Estatuto Social, a exigência de que no mínimo 2 ou 20% dos membros do Conselho da Administração, o que for maior, devem ser independentes. Possui também um comitê de auditoria estatutária composto por 3 membros, indicado pelo Conselho de Administração, sendo formado em sua maioria por membros independentes. Dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, ao menos 2 membros devem ser independentes do Conselho de Administração, devendo ainda ao menos um possuir reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária. Esse comitê tem entre as atribuições e de assessorar o Conselho de Administração no monitoramento e controle de qualidade das demonstrações financeiras. Nos controles internos, o gerenciamento de risco, seguindo a prática recomendada do Código Brasileiro de Governanças Corporativas. Dentre esses documentos corporativos, possui também uma política de gerenciamento de risco e um código de ética de conduta, uma política de negociação e de valores imobiliários. No Estatuto Social também prevê regulamento de câmara de arbitragem do mercado para a resolução de disputas envolvendo a companhia e seus acionistas e administradores. Agora sim vamos falar do nível de governança corporativa. A Azul adere o nível 2 de governanças corporativas, um segmento especial de listagem de mercado de ações da B3, destinado exclusivamente a companhias que atendem a requisitos mínimos e assentem submeter-se às regras de governanças corporativas diferenciadas, que isso inclui ações que representem no mínimo 25% do capital social e que deve estar em circulação. A exigência de que os novos membros do Conselho de Administração e da diretoria assinem termos de anuência dos administradores, condicionando a posse nos respectivos cargos à assinatura desses documentos, por meio dos quais os novos administradores obrigam-se a agir em conformidade com o contrato de adesão ao nível 2, com o regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado e com o regulamento do nível 2, servindo ainda de cláusula compromissória, vedação à emissão ou manutenção de partes beneficiárias, a alienação de controle, ainda que por vendas sucessivas, o negócio deve ficar condicionado
e que sejam estendidas por meio de oferta pública de aquisição de ações aos acionistas minoritários titulares de ações ordinárias e preferenciais, as mesmas condições oferecidas aos acionistas controlador, incluindo o mesmo preço no caso dos detentores de ações ordinárias e os acionistas titulares de ações preferenciais, pelo mesmo preço oferecido aos detentores de ações ordinárias e nas mesmas condições. Conferência de direito de voto às ações preferenciais que, no mínimo, nas seguintes matérias: transformação, incorporação, fusão ou cisão da companhia, aprovação de contrato entre companhia, acionista e controlador, diretamente ou por meio de terceiros, assim como de outras sociedades nas quais o acionista controlador tem interesse, sempre que por força de disposição legal ou estatutária sejam deliberados em Assembleia Geral. Avaliação de bens destinados à integralização ou aumento de capital de companhia, escolha de empresa especializada para a determinação do valor econômico da companhia, alteração ou revogação de dispositivos estatutários que alterem ou modifiquem determinadas exigências do nível 2. O Conselho de Administração também com no mínimo 5 membros, dentre os quais pelo menos 20% devem ser conselheiros independentes eleitos por Assembleia Geral de Acionistas com um mandato unificado de no máximo 2 anos, sendo permitida a reeleição. A elaboração de demonstrações financeiras ou demonstrações consolidadas, conforme previsto o IFRS, que em reais ou em dólares norte-americanos, que deverão ser divulgados na íntegra no idioma inglês, acompanhadas do relatório da administração de notas explicativas que informem exclusive o lucro líquido e o patrimônio líquido, apurados ao final do exercício, segundo os princípios contábeis brasileiros e a proposta de destinação do resultado, e um parecer dos auditores independentes, ou na divulgação no idioma inglês, e da íntegra das demonstrações financeiras, relatório da administração e notas explicativas. Da disponibilidade e financiamentos. A Azul obteve um financiamento de $200 milhões para a manutenção de motores. Ela fechou um financiamento com uma instituição do governo norte-americano para a manutenção de motores das suas aeronaves, a Embraer E-195. A linha de crédito foi concedida pela Corporação de Investimentos Privado no Exterior. A sigla ela é a OPIC. A instituição financeira do governo norte-americano que fomenta investimentos de empresas americanas em mercados emergentes. Com a parceria, a Azul se tornou a primeira companhia aérea do mundo a obter um financiamento dessa natureza com a OPIC. O que seria essa corporação de investimentos privados no exterior? A OPIC, ou melhor dizendo, a Overseas Private Investment Corporation, é uma organização que tenta promover o envolvimento no mercado externo pelas empresas dos Estados Unidos. É uma agência que foi criada pelo governo dos Estados Unidos e que fornece uma ajuda a várias empresas todo ano. Nesse sentido, a OPIC fornece ajuda com venda de seguros para empresas, concessão de empréstimos e garantias de empréstimos. Ela foi criada em 1971. Esta organização foi projetada para ajudar as empresas que se envolvem em investimentos no exterior. Antes da sua criação, dessa organização, algumas empresas domésticas tinham dificuldade em superar as barreiras de investimentos de um país estrangeiro. E com a ajuda dessa organização, muitas empresas optaram por expandir suas operações e se envolver com outros países. Uma das principais formas pelas quais a Corporação de Investimentos Privados no exterior ajuda as empresas é a venda de seguro de riscos.
Dando continuidade, vamos passar para o resultado de liquidez do terceiro trimestre de 2021 da Azul, que encerrou o trimestre com 5,3 bilhões de liquidez imediata, incluindo caixa, equivalentes de caixa, investimentos e recebíveis a curto prazo. Praticamente estável em relação ao segundo trimestre de 2021. Mesmo após os pagamentos de mais de 1,5 bilhões de aluguéis, empréstimos, diferimentos e despesas de capital. Essa liquidez imediata representou precisamente 65,8% da receita nos últimos 12 meses. A liquidez total, incluindo depósitos, reservas de manutenção e recebíveis a longo prazo, foi de 8,3 bilhões até ali 30 de setembro de 2021. Isso não inclui peças de reposição ou outros ativos não onerados, como a Tudo Azul e a Tudo Cargo. Contas a receber aumentou 38,8%, ou em reais, 462,1 milhões, em comparação com o terceiro trimestre de 2021. Precisamente devido às fortes vendas e uma redução na antecipação de recebíveis de cartão de crédito, dado ao nosso elevado saldo em caixa. No Brasil, recebíveis de cartão de crédito refere-se principalmente às passagens já voadas, aquelas que não apresentam risco de crédito do portador do cartão. Portanto, geralmente não há retenções de IOR. Recebíveis são fáceis de serem antecipados, conforme necessário, mediante um pequeno pagamento de juros. A Azul Trazendo agora um pouco da parte da dívida da Azul até 30 de setembro de 2021, os resultados. A dívida bruta aumentou 8,2%, que em reais isso dá 1,7 bilhões em relação a 30 de junho de 2021, principalmente devido à desvalorização do real, que foi de 8,7 em relação ao dólar no final do período, parcialmente compensada pelo pagamento de arredondamentos, empréstimos e financiamentos, no valor de 789,7 milhões no trimestre. Em setembro de 2021, o prazo médio da dívida da Azul, excluindo passivos de arrendamento de aeronaves, era de 3,4 anos, com um custo médio ali de 6,9%. O custo médio das obrigações em dólares e em reais foi de 9,1% e 6,4%, respectivamente. Agora trazendo o resultado do terceiro trimestre de 2021 de empréstimo e financiamentos. Essa tabela está em milhões. O arrendamento de aeronaves teve uma variação de 8,1% comparado ao outro período, no valor de 3,053,4. Já o arrendamento financeiro teve uma variação de 11,1%, no valor de 942. Outros empréstimos e financiamentos de aeronave teve uma variação de 5,8%, e o valor era de 1.192,2. Outros empréstimos, financiamentos e debêntures teve uma variação de 8,6% e em valores 6.882,2%. Já a dívida não relacionada à aeronave em moeda local foi de 20%. E a dívida total em moeda local também foi de 7%, totalizando uma dívida bruta de 22.069. Nas informações contidas nas notas explicativas que impactam diretamente as finanças da organização, podemos citar os impactos causados pela pandemia Covid-19.
A administração da companhia tem monitorado atentamente os desdobramentos relacionados à pandemia de Covid-19. O avanço da vacinação no Brasil vem permitindo uma forte retomada nos negócios da companhia. Apresenta-se ao lado a evolução da oferta, ASK, e demanda, RPK, no período da pandemia de Covid-19 comparado com os níveis do mesmo ano. O que nos mostra uma evolução na oferta e demanda, até chegar ao pico entre o fim de 2020 e começo de 2021, com alta de 95% a oferta e 89% a demanda, assim como no mês de setembro, com porcentagens semelhantes. Durante todo o desenvolvimento da pandemia de Covid-19, a administração da companhia adotou medidas austeras, que é basicamente com pouca flexibilidade, de preservação do caixa, destacando a postergação de pagamentos de contraprestações, de arrecadamento e fornecedores, congelamento de contratações, suspensão de projetos que contenham gastos não essenciais e busca contínua de oportunidades para redução de custos e captação de recursos financeiros no mercado de capitais, buscando o equilíbrio econômico-financeiro entre todo o conjunto de stakeholders. Dentre esses, destaca-se também a estrutura de capital e capital circulante líquido. Em 30 de setembro de 2021, a companhia apresenta uma posição de patrimônio líquido negativo de R$ 17.945.934, sendo que dia 31 de dezembro de 2020 estava em R$ 14.148.750. Nota-se o aumento de 1 milhão de março a setembro, onde se encontra com R$ 16.908.830. A variação no saldo é decorrente do principal desdobramento da segunda onda da pandemia Covid-19, que afetou a demanda por passagens aéreas no período compreendido entre os meses de março a junho e o efeito da desvalorização de 4,7% do real frente ao dólar americano. Por sua vez, o capital circulante líquido consolidado apresentou uma variação positiva de R$ 130.821, atingindo o saldo negativo de R$ 4.664.387 em 30 de setembro de 2021, negativo de R$ 4.795.208 em 31 de dezembro de 2020. A variação no saldo está relacionada principalmente ao aumento do caixa, decorrente à captação de recursos financeiros por meio da emissão de Senior Notes, que é um tipo de título que tem precedência sobre outras dívidas no caso de uma empresa declarar falência e ser forçada à liquidação. No montante líquido de R$ 2.976.795, compensado pelo aumento do passivo de arrendamento, principalmente em função à desvalorização do real frente ao dólar americano. A administração também avaliou e concluiu que a companhia possui condições de dar continuidade às suas operações e cumprir com as suas obrigações de acordo com os vencimentos contratados. Também se destaca a sazonalidade. As receitas operacionais da companhia dependem substancialmente do volume geral de tráfego de passageiros e cargas, que está sujeito a mudanças sazonais. As receitas de passageiros são geralmente mais altas durante o período de férias de verão e inverno, em janeiro e julho, respectivamente, e nas últimas semanas de dezembro,
que corresponde à temporada de festividades do final do ano. Destaques financeiros e operacionais. O CASC, custo operacional dividido pelo total de assentos quilômetros oferecidos, no terceiro trimestre atingiu 29,8 centavos, 13,5 inferior ao trimestre anterior. CASC, excluindo combustível, reduziu 19,6% no trimestre, demonstrando a alavancagem operacional disponível para eles à medida em que recuperam a sua capacidade. Também pela primeira vez desde o início da pandemia, a Azul apurou lucro operacional, alcançando 136,3 milhões no trimestre e representando uma margem de 5%. O EBITDA, lucro operacional antes de juros, impostos e depreciação e amortização, do trimestre também registrou recorde desde o início da pandemia, totalizando 485,6 milhões e representando uma margem de 17,9%. Trouxemos também um glossário com os termos utilizados durante a apresentação. Dos que não citei estão o ASC, que é assentos quilômetros oferecidos, que se trata de o número de assentos disponíveis multiplicado pelos quilômetros voados, e o custo da viagem, Trip Cost, que é o custo médio de cada voo calculado pela divisão do total dos custos operacionais pelo número total de partidas. Aqui estão as nossas referências bibliográficas para a execução do trabalho. Bem, é isso. Muito obrigada.